Capítulo 50 Uma visita noturna. Um homem do reino Ning havia se tornado o Marquês de Jiangzhou no Grande Sui. Mesmo depois de 5 anos no Grande Sui, Qin Sang ainda não se sentia muito familiarizado com ele refletiu com o coração cheio de emoções. Voltando para sua própria residência, Qin Sang entrou no escritório. Ele estava sozinho, sem muito o que carregar, exceto sua espada de ébano e alguns outros pertences. Depois de passar para o 5º estágio da escritura do submundo, seu consumo de pílulas da alma aumentou. Alguns dias de cultivo intenso esgotariam uma pílula. Sem a ajuda das pílulas da alma, o ritmo de seu avanço no cultivo era desesperadamente lento. Felizmente, ele havia antecipado isso e armazenado algumas pílulas da alma antes do fim da guerra. Além disso, o rei Yan havia se recuperado ao pico de força e, se ele se esforçasse totalmente, ele poderia sustentar o cultivo de Qin Sang por algum tempo. Quanto ao dinheiro, Qin Sang não carregava muito. Afinal, um cultivador imortal não seria limitado pela falta de fundos, ele sempre conseguia encontrar uma maneira de reunir o que precisava. No entanto, ele não podia sair ainda havia assuntos mundanos para resolver. Qin Sang enviou seu guarda pessoal para esperar na residência de Wu Xuanzong, instruindo-o a vir e se encontrar após o tribunal. Depois de fazer as malas, incluindo suas roupas, ele só tinha um pequeno pacote. Se eu pudesse dominar a técnica de manipulação de objetos, então eu poderia usar uma bolsa de semente de mostarda. Qin Sang pensou melancolicamente. Desde a introdução dada por um jovem de sobrenome Han, o mercado de cultivo imortal era como um mercado para o mundo do cultivo, onde os cultivadores negociavam, compravam ou trocavam os itens de que precisavam. Em um grande mercado de cultivo imortal, podia-se encontrar discípulos de seitas proeminentes, cultivadores demoníacos e até cultivadores desonestos. Dada a sua localização perto da fronteira entre as seitas justas e demoníacas, pode-se facilmente encontrar cultivadores de seitas demoníacas, e foi por isso que Qin Sang foi tentar a sorte. No entanto, o que Qin Sang estava mais ansioso para alcançar não era se juntar a uma seita, mas sim encontrar uma maneira de acessar o mundo dos cultivadores imortais. Técnica de manipulação de objetos, bolsas de semente de mostarda, artefatos, reino de refinação de Qi, reino de construção de fundação, ente malévolo. Estes eram de conhecimento comum para cultivadores imortais, mas Qin Sang não sabia nada sobre eles. Somente entendendo esses princípios básicos ele poderia determinar seu caminho a seguir. A chave para o mercado também abriria a porta para o mundo do cultivo imortal para ele. Foi por isso que Qin Sang não brigou com o jovem de sobrenome Han. Mesmo que nenhuma seita o aceitasse, ele sempre poderia se tornar um cultivador desonesto. De acordo com o jovem, cultivadores desonestos não eram incomuns entre os cultivadores imortais. Assim que chegasse ao mercado, ele planejava primeiro obter a técnica de manipulação de objetos, recuperar os itens dentro da bolsa de 7 cores e, em seguida, perguntar sobre como encontrar o ente malévolo para não atrasar seu cultivo. Ele também precisava descobrir os segredos que o cercavam, a espada de ébano, o Buda de jade, a pele de carneiro. Quais eram esses itens, e por que ele podia cultivar apesar de não ter uma raiz espiritual? E então havia a escritura do mundo inferior. Depois de passar para o 5º estágio,
Tinsang teve uma vaga sensação de que a escritura do mundo inferior poderia ter mais de 6 estágios. Parecia que essa arte estava incompleta. Mais tarde, as informações que ele coletou de Genming sobre o reino de refinação de Ti confirmaram ainda mais as suspeitas de Tinsang. Ele se perguntou se poderia encontrar uma versão completa da escritura do submundo no mercado. As artes de cultivo imortais são caras. O que posso trocar com cultivadores imortais? Quanto mais Tinsang pensava sobre isso, mais sua cabeça doía. Ele era praticamente um indigente. Se chegasse a isso, ele só poderia vender seus artefatos ou aquele talismã misterioso em troca de uma arte de cultivo, já que a escritura do submundo era a base de sua prática. Com esses pensamentos, Tinsang tirou o disco de jade para inspecioná-lo. Embora chamado de disco, tinha um orifício redondo no meio, semelhante a um anel de jade. O disco de jade era apenas do tamanho da palma da mão, muito fino e totalmente translúcido, sem impurezas ou padrões, o que fez Tinsang se preocupar que pudesse ser muito frágil e quebrar ao menor toque. Depois de hesitar por um momento, Tinsang infundiu cautelosamente sua consciência espiritual e poder no disco de jade. Imediatamente, um halo de luz apareceu e os 4 personagens do mercado Yoshan emergiram. Além disso, não houve outras reações. Parecia que ele realmente precisava ir para o reino Byun. Tinsang guardou cuidadosamente o disco de jade. Pouco depois, ele ouviu passos no pátio, sabendo que o Xuanzong havia chegado. Este é o endereço da minha cidade natal, Wang Village, no Reino Ning. Além de você, eu não mencionei isso a mais ninguém, disse Tinsang, entregando um mapa desenhado à mão para o Xuanzong. Se nada inesperado acontecer, meus pais ainda devem estar vivos, e eu tenho 2 irmãos mais velhos. Estou determinado a seguir o caminho da imortalidade e não posso mais me preocupar com assuntos mundanos. Estes parentes, confio-vos a vós. Apenas diga a eles que eu morri. Depois de assumir o corpo de Tinsenua, Tinsang estava evitando os laços familiares deste corpo e não havia voltado para casa nenhuma vez nos últimos 5 anos. O Xuanzong solenemente guardou o mapa, com lágrimas nos olhos ao dizer: Senhor, fique tranquilo. Sem você, eu não estaria onde estou hoje. Com certeza vou tratá-los como se fossem minha própria família. Tinsang acenou com a mão com desdém. Isso não é necessário. Para meus pais e meu irmão e cunhada mais velhos, você só precisa garantir que eles estejam bem providos. Se alguém da geração mais jovem se mostrar promissor, você pode ajudá-lo como achar melhor. Além disso, você não precisa intervir. Deixe-os confiar em seu próprio destino. O Xuanzong era inteligente e talentoso, com realizações militares notáveis. Apesar de sua pouca idade, ele já ocupava uma posição elevada e tinha um futuro brilhante pela frente. Mesmo em famílias comuns, a riqueza raramente durava além de 3 gerações. Com esse arranjo, Tinsang sentiu que havia feito o certo por Tinsenua. Além disso, havia apenas alguns assuntos menores para atender. Uma vez que Tinsang saísse, seus subordinados ficariam sem um patrono por um tempo. Felizmente, a grande princesa e outros cuidariam deles. Os 2 conversaram em particular por um tempo quando, de repente, passos urgentes soaram do lado de fora.
Um guarda pessoal baixou a voz e disse: Meu senhor, a grande princesa veio em segredo. Tin Sang franziu a testa, intrigado com o motivo pelo qual a grande princesa a visitaria tão tarde da noite. Ele planejava se despedir dela amanhã. Você deveria ir, disse Tin Sang enquanto se levantava para ver Wu Xuanzong sair. Ele foi pessoalmente ao portão para cumprimentar a grande princesa, apenas para encontrá-la levemente vestida, acompanhada por Bai Jianglan e 2 guardas, cavalgando. Vamos conversar lá dentro. A grande princesa sacudiu o chicote e abriu caminho para a residência como se fosse sua, indo direto para o escritório de Tin Sang. Tin Sang só pôde acenar com a cabeça para Bai Jianglan e seguir em silêncio. Uma vez lá dentro, ele viu a grande princesa parada, sua figura alta e graciosa equilibrada, as mãos cruzadas atrás das costas. Marquês de Jiangzhou. A grande princesa falou de repente, sua voz fria e clara. Tin Sang respondeu: Estou aqui. A grande princesa virou-se abruptamente, seus olhos tão afiados quanto as águas de outono à luz de velas, e olhou para Tin Sang, questionando: Eu já te tratei injustamente. Tin Sang suspirou interiormente. O que você quer dizer com isso, Vossa Alteza? Então por que você está tão determinado a sair? A grande princesa deu um passo à frente, seu olhar intenso, não permitindo que Tin Sang interrompesse. O que há de tão bom no cultivo imortal? Veja quantos buscadores da imortalidade vivem vidas solitárias, morrendo nas montanhas profundas e florestas selvagens, seus corpos devorados por tigres e leopardos, terminando sem ninguém para lamentá-los, não conseguindo nada. Agora olhe para lá. A grande princesa ergueu a mão, apontando na direção do palácio de Jade, suas palavras ficando mais rápidas. Lá, naquelas torres e palácios, jaz o poder supremo, inúmeras belezas, os melhores vinhos e iguarias, roupas luxuosas e comida suntuosa, indulgência em todos os prazeres. Tudo o que você deseja pode ser facilmente alcançado. Por que você é tão teimoso? Tin Sang permaneceu em silêncio e disse: Sua Alteza, por favor, siga-me. Ele levou a grande princesa para fora do escritório, então disse suavemente: Perdoe minha grosseria, antes de pegar a mão dela e, com um passo leve, pulou no telhado. Olhando na direção do palácio de Jade, a grandeza e a beleza eram realmente de tirar o fôlego. A grande princesa inclinou a cabeça ligeiramente, sua expressão intrigada, sem saber o que Tin Sang estava fazendo. Capítulo 51 – Ambição. Lembro-me de que o palácio de Jade foi construído pelo imperador fundador do Grande Sui. Este lugar costumava ser o palácio imperial da dinastia anterior, que mais tarde foi totalmente queimado pelo exército. Tin Sang olhou para a grande princesa e a viu acenar com a cabeça um pouco antes de continuar. A grande dinastia Sui durou 500 anos, com mais de 30 imperadores reinando. Cada governante desfrutou de glória ilimitada, mas no final, nenhum escapou de se tornar apenas um punhado de poeira, enquanto o palácio de Jade permanece. A grande princesa pareceu entender alguma coisa. Você? Tin Sang a interrompeu indelicadamente, apontando para a sombra imponente à distância. Olhe para a montanha sagrada Jaoali. Ele testemunhou o palácio de Jade se transformar de novo para velho, viu o palácio da dinastia anterior destruído e, antes disso, viu dinastia após dinastia subir e cair.
Ele então apontou para o céu. Lá em cima, talvez haja um imortal que testemunhou a montanha sagrada já ao subir do fundo do mar para as planícies, crescendo cano por cano nesta montanha imponente. E quando um dia a montanha sagrada já ao entrar em colapso, aquele imortal pode nem se dar ao trabalho de olhar. Minha ambição é grande, disse Tin Sang com um sorriso autodepreciativo, quero alcançar a imortalidade, testemunhar o nascimento e a morte de imortais. A grande princesa suspirou profundamente. Eu entendo. Mas você já pensou no que acontecerá com o Xuanzong, Juning e Jiawen depois que você partir? O herdeiro do imperador odeia você profundamente. Se ele não conseguir encontrá-lo, ele descontará sua raiva neles. Eles podem suportar isso? Tin Sang se virou para olhar para a grande princesa, seus olhos brilhando intensamente. Na noite do segundo dia do ano novo. Na residência do Marquês de Jiangzhou. Tin Sang dispensou todos os seus guardas pessoais, deixando-o sozinho no salão principal, sentado com os olhos fechados. A calada da noite ficou em silêncio. De repente, o som de passos suaves do lado de fora da residência chegou aos seus ouvidos. Tin Sang abriu os olhos abruptamente, pegou o pacote ao lado dele, jogou-o sobre o ombro, depois desembainhou a espada e lentamente abriu o portão principal. Tochas iluminavam a rua, que estava cheia de soldados de elite cercando a residência do Marquês. Incontáveis bestas puldaruças foram apontadas para o portão. Vendo isso, Tin Sang não pôde deixar de sorrir amargamente. A roda do destino havia girado. 3 anos atrás, ele liderou besteiros para sitiar o templo Xuanji, e agora era a vez dele. Ao sair do portão, um homem imberbe com uma voz aguda gritou: o Marquês de Jiangzhou é ambicioso e conspirou com seus subordinados para se rebelar. Agora que seu enredo foi exposto, prenda-se imediatamente. O herdeiro do imperador decretou que qualquer um que resistir será morto sem piedade. A expressão de Tin Sang permaneceu inalterada enquanto ele examinava os soldados, eventualmente avistando o herdeiro do imperador. 4 outros estavam ao lado do herdeiro. Uma mulher de aparência sedutora, encostada no herdeiro, não era outra senão a dama bordada vermelha, cujas artes marciais rivalizavam com as da estudiosa de manto branco, tornando-a uma das maiores especialistas marciais do mundo marcial. Do outro lado do herdeiro do imperador estava um velho monge com uma longa barba quase chegando ao chão, carregando uma espada preciosa nas costas. Tin Sang o viu no templo Xuanji, ele era o grão-mestre que matou um cultivador imortal com sua luz de espada. O monge provavelmente tinha mais de 100 anos agora. Ele estava aqui por vingança. Ao lado do velho monge estava um estudioso que Tin Sang nunca conhecera, mas ele sabia que esse homem era o atual mestre da mansão Yelan, outro solo sagrado das artes marciais em Great Sui, e um especialista em palco inato. Por fim, na escuridão, havia uma figura em uma túnica preta, com uma sombra aparentemente perpetuamente envolvendo seu rosto, como se ele sempre espreitasse nas sombras, nunca se revelando totalmente. Black Crane-Sage, o líder da torre vestida de sangue. Havia 3 especialistas em estágio inatos. O herdeiro certamente não o subestimou. O herdeiro parecia confiante, com tantos especialistas protegendo-o. Ele separou os soldados e caminhou para a frente, sorrindo enquanto olhava para Tin Sang, seu tom de amarga decepção.
General Tin, você era um mero plebeu, mas ganhou o favor da grande princesa e foi elevado ao posto de marquês. O que mais você poderia querer? Como você poderia conspirar secretamente com outros generais para se rebelar? Você não se sente envergonhado diante da grande princesa, diante do imperador? Tin Sang respondeu calmamente, Sua Alteza, não entendo o que você está dizendo. Desde que entrei na capital imperial, fiquei em minha residência, raramente saindo. Como eu poderia ter conspirado com alguém? O herdeiro do imperador zombou. Você conspirou com seus subordinados. A evidência é irrefutável, mas você ainda se atreve a negá-la. Sábio da garça negra, traga os culpados para a frente. Para a surpresa de todos, o sábio garça negra permaneceu imóvel, dizendo respeitosamente, Sua Alteza, a torre vestida de sangue não encontrou nenhuma evidência do Marquês de Jiangzhou conspirando ou tentando se rebelar. Não sei quem você quer que eu apresente. Por favor, esclareça, Vossa Alteza. Suas palavras causaram alvoroço. O herdeiro ficou atordoado, virando-se bruscamente para olhar para o sábio da garça negra em descrença. Você? Fingindo raiva, Tin Sang falou com firmeza, fui encarregado pela senhora do comando de servir como general do exército, sempre diligente em meus deveres, expandindo o território de nosso império sem um momento de negligência. Aliei-me ao rei Zenshui para romper a comandante de Yingnan, me infiltrei no condado de Henin, incendiei a boca do Corvo e conquistei a passagem de Jiuwei, alcançando vários sucessos militares. Isso é conhecido por todos. No exército, quem pode se igualar a mim? Agora Vossa Alteza me acusa falsamente de traição, mas não pode produzir um pingo de evidência. Como diz o ditado, quando os pássaros se vão, o arco é guardado, quando os coelhos estão mortos, os cães estão cozidos. Se Vossa Alteza me forçar a me rebelar, então não tenho escolha a não ser me rebelar. Antes mesmo que as palavras terminassem de sair de sua boca, Tin Sang mudou de posição e de repente se lançou em direção ao herdeiro. O herdeiro empalideceu de medo. O que você está fazendo? Mate-o agora. Com a súbita traição do sábio garça negra, todos ainda estavam em choque e incerteza. O mestre da mansão Yelan hesitou, mas o velho monge, que tinha um rancor de longa data contra Tin Sang, não? Sem um momento de pausa, ele convocou sua espada de suas costas, que voou para fora de sua bainha com um tinido agudo. Segurando sua espada com força, o velho monge se moveu como um raio, a ponta da espada irradiando uma luz deslumbrante de espada, acompanhada por um som semelhante ao rugido de um dragão, enquanto avançava em direção a Tin Sang. Naquele momento, um súbito zumbido encheu os ouvidos do velho monge, fazendo-o se lembrar de algo. Seu rosto mudou drasticamente e seus olhos se arregalaram de horror enquanto ele olhava para Tin Sang. Ele abriu a boca para dizer algo, mas nunca teve a chance. Tin Sang, como um fantasma, escorregou para o abraço do velho monge, agarrando seu pescoço e torcendo-o bruscamente. Fenda! O velho monge morreu instantaneamente. Testemunhando isso, não apenas o mestre da mansão Yelan hesitou, mas até mesmo as pálpebras do sábio garça negra se contraíram em choque. Um especialista em palco inato foi derrotado por Tin Sang em um único movimento.
Eles não podiam ouvir o toque e presumiram que as artes marciais de Tin Sang haviam atingido um nível extraordinário. O herdeiro ficou ainda mais apavorado. Ele empurrou a dama bordada vermelha para o lado e se virou para fugir, gritando desesperadamente: mate-o! Solte as setas! Solte as flechas agora! Tin Sang era tão próximo do herdeiro que os soldados hesitaram, não ousando agir de forma imprudente. Vários generais olharam para seu comandante, que permaneceu em silêncio. Eles realmente iriam ficar parados e assistir o herdeiro ser capturado. Com a traição do sábio Garça Negra e o silêncio do comandante, uma pesada névoa de confusão pairou sobre eles, deixando-os paralisados de indecisão. Mesmo o velho monge não conseguiu parar Tin Sang, e a dama bordada vermelha, que acabara de ser empurrada para a frente, foi rapidamente morta por Tin Sang com um único golpe de sua espada. Em um piscar de olhos, Tin Sang capturou o herdeiro do imperador em meio a milhares de soldados. O que você está tentando fazer? O herdeiro gaguejou, seu rosto cheio de terror ao encontrar o olhar frio de Tin Sang. Tin Sang respondeu friamente: uma pessoa tão cruel e sem coração não pode ser o governante de uma nação. Prefiro não ser o Marquês de Jiangzhou. Eu juro buscar justiça. Com isso, Tin Sang ergueu o herdeiro pelo pescoço. Sua outra mão se curvou e se estendeu, e sua espada disparou para frente como um raio, empalando o herdeiro sem esforço. A espada cravou o cadáver do herdeiro profundamente no portão da residência do Marquês. Esbanjamento. O sangue jorrou, manchando o céu noturno e deixando todos em silêncio atordoado. Este é um provérbio chinês, o que significa que alguém útil é eliminado depois de servir ao seu propósito. Capítulo 52 – Um brinde de ambição. Afaste-se. Tin Sang varreu seu olhar frio sobre os soldados ao redor. Embora ele não tivesse uma gota de sangue nele, aos olhos deles, ele não parecia diferente de um demônio temível. Quando ele deu um passo à frente, antes que qualquer general pudesse emitir uma ordem, os soldados se separaram automaticamente como uma maré baixa, abrindo caminho. Eles olharam para Tin Sang com rostos cheios de admiração, ninguém se atreveu a bloquear seu caminho. Tin Sang agarrou um cavalo e, sob os olhos atentos de todos, galopou direto para os portões da cidade. De volta à residência do Marquês, a placa recém-substituída havia sido perfurada por uma longa espada, com o cadáver do herdeiro pendurado nela, balançando ligeiramente. Uma poça de sangue se acumulou nos degraus, flagrantemente vermelha. Galope, galope! Cavalgando rapidamente pelas ruas, Tin Sang logo alcançou os portões da cidade da capital imperial, onde viu Wu Xuanzong guardando a entrada com um esquadrão de soldados. Quando Tin Sang se aproximou, Wu Xuanzong abriu pessoalmente o portão, gritando: Senhor, tome cuidado. Marquês. O macaco de água de Uning apareceu, conduzindo um belo cavalo. Cavalos velozes foram preparados em cada posto militar ao longo do caminho. Marquês, cuide-se em sua jornada. Vendo Juning, Tin Sang não pôde deixar de se lembrar de seu primeiro encontro no rio Wuling. Cheio de emoção, ele deu um tapinha no ombro de Juning, onde seu braço havia sido cortado, sem saber o que dizer. Tome cuidado, até nos encontrarmos novamente. Tin Sang montou no cavalo e galopou para fora da cidade. Depois de percorrer uma curta distância,
ele de repente sentiu uma premonição e se virou para olhar para trás. Na muralha da cidade, ele viu um banquete luxuoso montado, com a grande princesa sentada atrás da mesa, olhando para ele. Bai Jianglan e o ancião Yu ficaram ao seu lado, curvando-se ligeiramente em direção a Tinsang. A grande princesa, vestida com a armadura de um guarda da cidade, tinha olhos que brilhavam como estrelas sob o luar. Ela ergueu uma taça de vinho âmbar, oferecendo um brinde distante a Tinsang, depois a drenou em um gole. Ela se levantou e saiu. Seu manto carmesim logo desapareceu na escuridão. Tinsang viajou ao longo da estrada oficial, sua jornada suave e ininterrupta. Ele seguiu para o sudoeste da capital imperial até chegar ao comando de Zhengshui. A cidade das Três Bruxas permaneceu como antes, enquanto o templo Qingyang mudou de mãos, agora ocupado por vítimas de desastres. De lá, Tinsang virou para o oeste, cruzando o rio Wuling para revisitar as margens do rio Shenshui. Os vestígios do grande incêndio foram apagados há muito tempo pelo tempo, mas Tinsang ainda conseguia encontrar alguns ossos brancos. Depois de algumas buscas, ele descobriu os restos mortais do jovem de sobrenome Song e o demônio vestido de preto sob as raízes e o solo. Os dois conjuntos de ossos eram facilmente distinguíveis. Tinsang organizou cuidadosamente os restos mortais do jovem e construiu uma sepultura para ele. Ele também colocou o demônio vestido de preto para descansar no chão, pois, afinal, a escritura do submundo havia sido obtida do demônio, abrindo a porta para o caminho da imortalidade para ele. Depois de prestar seus respeitos, Tinsang partiu mais uma vez. Ele não temia mais lobos ou tigres, caminhando corajosamente pelas montanhas. Em pouco tempo, ele alcançou a fronteira norte do reino Ning. Mais a oeste, depois de cruzar outro reino, ele chegaria ao rio Qianlu. Tinsang hesitou por um momento. Desde que entrou no reino Ning, um desejo inexplicável o atormentava, obrigando-o a visitar a Vila Wang. Ele não tinha certeza se isso se devia à fusão das memórias de Tinsenua, criando um senso de empatia, ou se resultava de um desejo de fazer as pazes com Tinsenua. O desvio só o atrasaria em alguns dias, uma questão trivial em comparação com a longa jornada para o reino Biun. Isso não interferiria em seus planos. Após um breve momento de hesitação, Tinsang decidiu fazer um desvio para a Vila Wang. Quando ele chegou à Vila Wang, já era tarde da noite. Esta pequena vila pacífica mudou pouco ao longo dos anos, combinando exatamente com as memórias de Tinsenua. Tinsang sentiu uma estranha mistura de familiaridade e alienação. A casa da família de Tinsenua ficava no extremo norte da aldeia, com campos que se estendiam atrás dela. O pátio era espaçoso, com uma fileira de 5 casas de pedra. Quando Tinsenua encontrou seu destino, apenas seu irmão mais velho havia se casado, enquanto seu segundo irmão estava noivo recentemente, mas ainda não havia trazido sua noiva para casa. Toda a família morava junta. Sua mãe e cunhada brigavam com frequência, algo que costumava irritá-lo, mas agora parecia estranhamente reconfortante em retrospecto. Uma coruja piou da árvore. Tinsang de repente percebeu, com um sobressalto, que ele estava sorrindo, quase se perdendo no mundo de Tinsenua. Ele se lembrou de que era Tinsang, um estranho. Tinsenua já estava morto, e essas memórias eram como assistir a um filme longo,
com os atores sendo estranhos para ele. O pequeno pátio da família Tin apareceu diante dele. Comparado a quando Tin Senua partiu, não mudou muito. Tin Sang estabilizou sua mente, ativou os passos sem sombras e entrou furtivamente. Era tarde da noite e a família estava dormindo, com apenas uma tosse ocasional quebrando o silêncio. Pelo som da respiração, ele podia dizer que havia 9 pessoas no pátio, 3 das quais tinham respirações fracas e delicadas, claramente crianças. Seus irmãos mais velhos tiveram filhos. Tin Sang ficou do lado de fora das janelas, olhando para cada quarto, um por um. Alguns dos rostos eram familiares, enquanto outros eram estranhos para ele. De repente, ele fez uma pausa e parou diante de uma sala específica. Lá dentro, onde as tábuas ancestrais da família Tin e a divindade doméstica foram colocadas, agora havia uma tábua memorial adicional. Como Tin Senua havia morrido antes de atingir a idade adulta, o nome na tabuleta era simplesmente Tin Senua. De repente, houve um pequeno barulho vindo da sala na outra extremidade, era a sala dos pais de Tin Senua. Velho Tin, velho Tin. Era a voz da mãe de Tin Senua, mantida baixa, talvez para evitar perturbar as crianças na sala adjacente. Depois de um tempo, a voz sonolenta do pai de Tin Senua respondeu: "O que há de errado? Por que você não está dormindo no meio da noite? O que aconteceu com você? Você sonhou com Senua de novo?" "Sim, sonhei com ele." "Se você sonhou com ele, que assim seja. Quantas vezes já foi agora?" O pai de Tin Senua murmurou algo e, de repente, fez um som surpreso: "Como é que você não está chorando desta vez? Toda vez que você sonha com Senua, você chora a noite toda." "Ei! Você está até sorrindo. Por que eu não deveria sorrir?" A mãe de Tin Senua bufou. "Eu não sonhei com Senua por tantos dias, eu tenho muito medo de comer. Agora, finalmente vi meu filho hoje. Você acha que eu não deveria sorrir? Senua está morto há anos. Você é o único que está morto." O pai de Tin Senua soltou um grito de dor, como se tivesse sido beliscado pela mãe de Tin Senua, então resmungou: "Você é tão teimoso quanto uma mula. Se Senua não estivesse morto, por que ele não voltou para casa? E o velho Wang? Ele também não voltou. A loja foi tomada por outros, a casa foi ocupada e, se não fosse pelo patriarca do velho Wang mantendo as coisas juntas, a esposa do velho Wang não teria nem mesmo aqueles poucos acres de terra restantes. A família está em um estado tão lamentável. Oh, você está tão preocupado com a esposa do velho Wang. Por que você não a traz para casa e cuida dela você mesmo?" "Com o que estou preocupado? Estou apenas trazendo isso à tona. Você é quem está sempre trazendo comida para eles. O que você está fazendo no meio da noite?" "Estou fazendo isso por respeito à forma como o velho Wang cuidou do nosso Senua." A mãe de Tin Senua pegou uma lamparina a óleo e abriu a porta. "Sonhei que Senua voltou. Eu tenho que sair e verificar, para abrir a porta para ele." Tin Sang rapidamente escorregou para as sombras. "Você teve esse sonho pelo menos 80 vezes, se não 100, e é sempre apenas uma confusão inútil porque você não pode deixar ir. Espere por mim, eu também estou chegando. Você não disse que não acreditava. Eu vou dar um fora."
Tin Sang permaneceu imóvel, observando os pais de Tin Senua, com olhares de decepção, voltarem para o quarto e apagarem a lâmpada. Depois de terem caído em um sono profundo, Tin Sang reapareceu, silenciosamente abriu a porta e pegou a taça de vinho na frente das tábuas ancestrais. Ele derramou uma taça de vinho turvo e gentilmente borrifou no chão. Você já está morto? Tin Sang suspirou baixinho, falando consigo mesmo, sem saber a quem estava se dirigindo. Antes de partir, Tin Sang fez uma visita à família Wang. Em frente à placa memorial do gerente Wang, ele deixou uma bolsa de prata quebrada, cumprindo seus últimos laços terrenos. Capítulo 53, Mercado Yoshan. Tin Sang desceu do barco, sentindo como se o chão abaixo dele estivesse balançando. Por quase um ano, ele passou quase todos os dias a bordo do navio. Durante esse tempo, havia muitas montanhas traiçoeiras e águas perigosas que exigiam que ele desembarcasse e viajasse a pé. Ele havia encontrado vários imprevistos, incluindo guerras, piratas, inundações e teve que mudar para inúmeros barcos diferentes, tornando sua jornada uma provação de parar e ir. Quando ele finalmente chegou ao Reino Biun, um ano inteiro havia se passado. Com base em seu próprio entendimento, Tin Sang acreditava que estava atualmente no meio do quinto estágio da escritura do mundo inferior. No entanto, ele ainda estava longe de passar para a sexta etapa. Seu estoque de pílulas da alma estava quase esgotado, tornando imperativo para ele encontrar Inti Malévolo ou coletar almas novamente. Sem as pílulas da alma, Tin Sang não conseguia imaginar quando ele poderia finalmente chegar ao sexto estágio. Senhor, daqui, apenas siga para o leste e, em menos de um mês, você chegará a Yoshan. Você pode alugar uma carruagem no cais, mas parece que é de fora da cidade, então tome cuidado. O barqueiro relutantemente viu Tin Sang fora do barco. Este passageiro deixou uma profunda impressão nele. Após o embarque, Tin Sang se escondeu na cabine e nunca mais saiu. Ele exigia apenas 3 refeições por dia entregues pela tripulação do barco e, apesar de seus gastos dinerosos, causava poucos problemas. Ao se aproximarem do Reino Biun, Tin Sang já havia coletado informações. A localização marcada nos mapas geográficos de várias nações indicava que o mercado Yoshan estava situado perto da maior cordilheira, Yu Mountain, no Reino Biun, alinhando-se perfeitamente com o nome Mercado Yoshan. 1. Ao chegar à costa, Tin Sang imediatamente gastou prata para comprar um cavalo. Viajando dia e noite e trocando de cavalo ao longo do caminho, ele chegou às proximidades de Yu Mountain em apenas 5 dias. A cordilheira Yu era uma cadeia enorme, inúmeras vezes maior que a montanha Gulin. Apenas uma pequena parte dele estava dentro das fronteiras do reino de Biun. Da população local, Tin Sang ouviu muitas lendas sobre a montanha Yu. Na borda da montanha Yu, o disco de jade em sua posse reagiu, emitindo automaticamente um halo de luz que guiou sua direção. Seguindo a orientação do disco de jade, Tin Sang mergulhou profundamente nas montanhas, cruzando picos e florestas, até chegar a um vale desolado nas montanhas. Os picos de ambos os lados do vale perfuravam as nuvens, e todo o vale estava envolto em névoa espessa, sua profundidade desconhecida. O disco de jade apontava para o interior do vale. Tin Sang ficou diante do vale por algum tempo, sua expressão hesitante.
A densa névoa dentro do vale parecia particularmente assustadora, mas ele não conseguia ver através dela. Nesse momento, a névoa espessa dentro do vale começou a se agitar. Tinsang tornou-se silenciosamente vigilante. Momentos depois, a névoa se abriu para revelar um caminho estreito, e o som de passos ecoou de dentro. Logo depois, um homem vestido com uma longa túnica apareceu. O homem de túnica saiu rapidamente da névoa. Seu olhar varreu e, ao ver Tinsang, ele rapidamente trotou, com um sorriso no rosto. Curvando-se respeitosamente, ele cumprimentou calorosamente: saudações, imortal. Bem-vindo ao mercado de Ocean. Eu tenho uma excelente memória desde a infância e não me lembro de ter visto você antes, então esta deve ser sua primeira visita ao mercado Ocean, correto? Vendo Tinsang acenar com a cabeça, o homem de túnica começou a se gabar: então você veio ao lugar certo. O Ocean Market é o maior mercado de toda a Cordilheira Yu. Temos de tudo, desde artefatos, talismãs a elixires e feitiços. Muitas famílias de cultivo imortais também estabeleceram seus negócios aqui, garantindo que você sairá satisfeito. A expressão de Tinsang permaneceu praticamente inalterada enquanto ele ouvia, mas ele não pôde deixar de estudar curiosamente o homem de túnica diante dele. Finalmente, ele perguntou: você é um mortal? O homem de túnica elogiou: você tem um olho aguçado, imortal. Na verdade, eu sou um mortal. Tinsang perguntou confuso: então como você reconheceu que eu sou um cultivador imortal? O homem de túnica soltou um ó e abriu a palma da mão, revelando um pequeno disco azul que brilhava fracamente. Por favor, dê uma olhada, imortal. Este é um disco mágico especial criado pelo meu mestre. Não requer poder espiritual para ser ativado. Quando se aproxima de um imortal como você, ele se acende, permitindo-nos identificá-lo como um cultivador imortal. Então, é um disco mágico. Tinsang murmurou, de repente entendendo, embora interiormente ele estivesse imerso em pensamentos. Ele nunca tinha ouvido falar de um disco mágico antes. Pensar que um mero mortal teria algo assim enquanto ele permanecia ignorante, isso o fazia se sentir como um caipira. Hoje, ele resolveu ampliar seus conhecimentos. O homem de túnica sorriu se desculpando e gesticulou. Por favor, imortal, por aqui. Tinsang acenou com a cabeça e deu alguns passos à frente antes de se lembrar de algo de repente. O mercado Ocean não exige tokens para a entrada. O homem de túnica balançou a cabeça e respondeu: meu mestre é generoso em receber convidados de todos os cantos do mundo, então não há necessidade de fichas de entrada. No futuro, quando você chegar, você pode simplesmente entrar. A barreira do mercado detectará sua identidade como um cultivador imortal, e a névoa se dispersará automaticamente, permitindo que você entre e saia livremente. Tinsang soltou um ó em resposta e continuou andando, embora não pudesse deixar de achar estranho. Se o disco de Jade não era o token de entrada para o mercado Ocean, então qual era o seu propósito? A direção indicada pelo disco de Jade apontava para algum lugar dentro do mercado. Tinsang pretendia obter mais informações do homem de túnica, mas, infelizmente, o caminho era curto. Depois de apenas alguns passos, eles chegaram ao fim. Imortal, chegamos ao mercado.
Cultivadores imortais podem negociar livremente dentro do mercado. No entanto, meu mestre estabeleceu uma regra que preciso explicar a você primeiro. O homem de túnica falou com Tin Sang com grande respeito, embora seu tom carregasse um aviso subjacente. Seja você um cultivador desonesto ou um discípulo de uma seita renomada, nenhuma arma deve ser sacada no mercado. Se você tiver disputas com outras pessoas que não podem ser resolvidas, por favor, trate-as fora do mercado. Não vou incomodá-lo mais. Antes que ele pudesse terminar suas palavras, o homem de túnica se afastou e desapareceu na densa névoa. Tendo guardado o mercado por muitos anos, o homem de túnica estava bem ciente de que a maioria dos cultivadores imortais tinha temperamentos excêntricos e não gostava de ser perturbado. Ele sabia que não deveria ser excessivamente tagarela, enquanto Tin Sang esperava que ele elaborasse um pouco mais. Com o homem de túnica desaparecido, chamá-lo de volta não era mais uma opção. Tin Sang suspirou, olhou para a fina camada de neblina à frente, se recompôs e assumiu a expressão de um especialista supremo enquanto dava um passo à frente, apenas para ser saudado por um turbilhão de barulho. Não se esperaria que um mercado de cultivo imortal pudesse ser tão movimentado e barulhento quanto um mercado mundano, a menos que fosse visto em primeira mão. O vale era vasto e toda a área havia se transformado em um mercado, lembrando uma cidade mortal com suas ruas intrincadas, inúmeras lojas, salgueiros sombreados e um fluxo constante de pessoas na rua principal. Pelo que ele aprendeu com o homem de túnica, o mercado não era habitado exclusivamente por cultivadores imortais, uma parcela significativa de sua população era composta por pessoas comuns. Os cultivadores imortais geralmente não tinham permissão para agir contra os mortais. Após uma breve hesitação, Tin Sang escolheu sua direção e entrou no mercado. Entrando em uma rua pavimentada com pedra ciano, ele notou que o número de pessoas ao seu redor havia diminuído visivelmente. A maioria das lojas de propriedade de cultivadores imortais estava situada aqui, enquanto aquelas que preferiam mais tráfego estavam localizadas do lado de fora. As pessoas comuns não ousavam se aventurar aqui, pois ofender um cultivador imortal poderia levar a consequências catastróficas. Tin Sang, ciente de que não tinha influência para agir com arrogância, caminhou silenciosamente pela rua. Ele abriu caminho para os outros e observou discretamente as lojas ao seu redor. Como lojas mundanas, as lojas tinham placas penduradas na frente delas. Pavilhão da Pílula Preciosa, Casa de Jade, Casa da Espada, Rua Alegre. Alguns nomes forneceram dicas sobre seus negócios, enquanto outros deixaram Tin Sang completamente intrigado. Youshan se traduz em Yu Mao Nuto em chinês. Capítulo 54, Livro completo das Escrituras do Submundo. Tin Sang não correu para as lojas. Seu objetivo estava à frente, onde o mercado para cultivadores imortais havia sido criado, fornecendo uma área para o livre comércio. A brisa suave e a névoa fina acompanhavam os murmúrios das andorinhas. Na praça sinuosa, o barulho da multidão era constante. A maioria dos cultivadores imortais aparecia em trajes normais, mas alguns se destacavam com suas roupas excêntricas, alguns estavam envoltos em serpentes, enquanto outros montavam tigres, leopardos ou águias. Alguns estavam envoltos em névoa negra, exalando uma aura ameaçadora,
claramente com o objetivo de fazer com que os outros os reconhecessem como praticantes de seitas demoníacas. Parecia que as seitas dos caminhos justos e demoníacos não eram tão antagônicas quanto o esperado, possivelmente devido às regulamentações do mercado. Esses cultivadores imortais pareciam vendedores mundanos, montando suas barracas, exibindo seus produtos, enquanto os clientes se agachavam na frente das barracas, examinando e negociando. Tin Sang ficou surpreso, não esperando que o comércio supostamente de alto nível entre cultivadores imortais fosse tão mundano. No entanto, esses donos de barracas eram bem diferentes dos comerciantes comuns. A maioria estava sentada de pernas cruzadas, evidentemente praticando seu cultivo nas lacunas entre os clientes. Eles apenas abriram os olhos para se envolver ao discutir preços. Curioso para observar, Tin Sang entrou na praça e se misturou com a multidão. Talismã de viagem espiritual, 5 pedras espirituais de baixo grau. Talismã de madeira ardente, 2 pedras espirituais de baixo grau. Feitiço de 5 elementos, troque por uma matriz. Artefato de grau médio, anel dos desejos Anli, apenas para comércio com artefatos defensivos do mesmo grau. Pílulas de ciclo de 9 vezes, benéficas para solidificar e nutrir o corpo, preço negociável. Tin Sang se concentrou nas barracas com sinais verticais, examinando-as uma a uma, expandindo significativamente seu conhecimento. Os estranhos talismãs, artefatos únicos e artes misteriosas eram quase suficientes para fazê-lo babar. A maioria dos sinais indicava trocas com pedras espirituais de baixo grau, sugerindo que as pedras espirituais eram provavelmente a moeda unificada no mundo do cultivo imortal. Tin Sang pensou nas 8 pedras em sua bolsa colorida, que provavelmente também eram pedras espirituais. Com essa percepção, Tin Sang começou a olhar em volta. Ao dar alguns passos, ele viu uma pessoa com um manto preto em uma barraca próxima, pechinchando sobre um artefato. Com a intenção de observar, Tin Sang diminuiu o ritmo. Ele notou o indivíduo vestindo capa e ponderou que talvez precisasse adotar tal disfarce no futuro. Cultivadores imortais frequentemente se envolviam em batalhas ferozes. Aprender a se esconder e permanecer discreto pode ser uma maneira de viver mais. Irmão, você poderia baixar o preço desta agulha de abelha de gelo? A voz da figura encapuzada era estridente e estranha. Tin Sang se concentrou no artefato na mão da figura encapuzada. Era uma agulha transparente, do comprimento de um dedo, mais fina que uma agulha comum e aparentemente feita de gelo. Ele brilhou fracamente e emitiu um arrepio que Tin Sang podia sentir mesmo à distância. A placa na barraca dizia: agulha de abelha de gelo de artefato de baixo grau, 30 pedras espirituais. O dono da barraca, um homem idoso com o rosto enrugado, ergueu as pálpebras ao ouvir o pedido e respondeu calmamente: quanto você está disposto a oferecer? A figura encapuzada disse: geralmente, artefatos de baixo grau são de pouca utilidade, especialmente em batalhas, onde podem ser facilmente destruídos pelo feitiço de um oponente. Mais de 10 pedras espirituais seriam consideradas caras. Esta agulha de abelha de gelo não é exceção. Se não fosse pelo pouco de ti frio que ele carrega, o que é um pouco útil para mim, eu não compraria. Vou oferecer 13 pedras espirituais. Que tal isso? O dono da barraca sorriu,
parece que você tem conhecimento. No entanto, sua oferta não é muito justa. Atrevo-me a vender a agulha de abelha de gelo por 30 pedras espirituais precisamente por causa de seu ti frio. Esta agulha é feita a partir da cauda de uma abelha de gelo de jade, que não apenas carrega ti frio, mas também o veneno da abelha. 30 pedras espirituais já é um preço baixo. A figura encapuzada não estava convencida. O veneno da abelha de gelo de jade não é um veneno difícil de combater. Suas palavras podem enganar os outros, mas não a nós. Não vamos falar em enigmas. Vou adicionar mais 2 pedras espirituais e oferecer 15 no total. Combinado. O dono da barraca concordou decisivamente. A figura encapuzada bufou, aparentemente sentindo que havia pago demais. Ele tirou 15 pedras multicoloridas de sua bolsa de sementes de mostarda e as jogou para o dono da barraca antes de se virar e sair rapidamente. Vendo as pedras que a figura encapuzada havia jogado, os olhos de Tin Sang se iluminaram. Estas eram de fato as pedras espirituais de sua bolsa colorida. Acontece que ele tinha alguma riqueza, afinal, 8 pedras espirituais podiam comprar vários talismãs. No entanto, ele ainda precisava aprender a técnica de manipulação de objetos primeiro. Quando o dono da barraca terminou de contar as pedras espirituais, ele de repente olhou para cima, seus olhos se estreitando enquanto olhava para Tin Sang. Com um tom que carregava uma pitada de suspeita, ele perguntou: "Jovem, você está procurando há algum tempo? Você encontrou algo de que gosta?" Tin Sang ficou surpreso. Apesar de seus esforços para se misturar, ele ainda havia sido notado. Tin Sang disse respeitosamente: "Eu apenas achei a agulha de abelha de gelo peculiar e não pude deixar de dar uma olhada mais de perto. Peço desculpas por incomodá-lo." O dono da barraca respondeu com um simples ó e depois fechou os olhos, retomando seu cultivo. Enxugando o suor frio da testa, Tin Sang se moveu para o lado, lembrando-se de ser cauteloso no futuro. Enquanto isso, ele avaliou que, se um artefato de baixo grau pudesse ser vendido por mais de 10 pedras espirituais, então seu sino da alma púrpura, sendo um artefato de alto grau, deveria ser excepcionalmente valioso em termos de poder e valor. Depois de vagar por um tempo, ele tinha visto apenas alguns artefatos de grau médio, a maioria dos quais eram para troca, e nenhum dos artefatos de alto grau. Ele se perguntou qual era o grau da armadura do bicho da Zeda de gelo dada a ele pelos jovens da família Han. Apertando a manga para esconder melhor o sino da alma púrpura, Tin Sang continuou a andar e observar. Muitas barracas vendiam artes e feitiços, mas estranhamente, depois de quase metade da praça, ele ainda não havia encontrado ninguém vendendo a escritura do submundo ou a técnica de manipulação de objetos. Assim que ele estava ficando impaciente, ele notou um item familiar em uma barraca à frente. Talismã espiritual, barreira de água, 8 pedras espirituais de baixo grau. Os poucos talismãs exibidos sob a placa eram idênticos ao que Tin Sang havia obtido do templo Xuanji, revelando seu alto valor. Parecia que este talismã da barreira de água poderia ser a mesma cortina de água liberada pelo cultivador imortal antes de sua morte, um talismã defensivo. Tin Sang fingiu estar interessado e pechinchou com o dono da barraca, confirmando suas suspeitas. Ele raciocinou que,
como o talismã da barreira de água era para defesa e se sobrepunha ao efeito da armadura do bicho da zeda de gelo, não era urgentemente necessário. Ele poderia usá-lo para o comércio em vez de vender seus próprios artefatos. Com esse pensamento, Tin Sang acelerou o passo, examinando as barracas rapidamente, mas não conseguindo encontrar o que procurava. Quando ele se aproximou da borda da praça, seu olhar de repente se aguçou e ele suspirou de alívio quando finalmente avistou a escritura do submundo. Era um livro grosso com uma capa preta e caracteres em negrito que diziam Netherworld Scripture, Complete Edition. Apenas por sua aparência, o livro era mais do que 2 vezes mais grosso do que o que Tin Sang havia obtido do demônio vestido de preto. Estava claro que sua cópia da escritura do submundo estava realmente incompleta. Com uma expressão calma, Tin Sang casualmente se aproximou e se agachou na frente da barraca, pegando a escritura do submundo, edição completa.